Eu gostaria também de dar as boas-vindas a Elder Uchtdorf e Elder Bednar ao Quórum dos 12 Apóstolos. Comparado com nossos outros, eles são bem jovens. Eu era bem jovem quando fui chamado. O presidente Harold B. Lee profetizou e disse: você vai se tornar velho. Vocês podem ver isso agora. Eu também quero dar as boas-vindas a Elder Hills, que está na presidência do Quórum dos 70. Ele se aposentou como um general de 4 estrelas da aeronáutica. Foi chamado para o Quórum dos 70 e depois disso, depois de se associar com grandes militares e políticos, ele se encontrou em África, onde serviu por 3 anos, entre os membros mais humildes da igreja. Há uma mensagem para os santos dos últimos dias, na raramente citada revelação dada ao profeta Joseph Smith em 1838. Lembro-me do meu servo Oliver Granger. Eis que, em verdade, lhe digo que seu nome será conservado em lembrança sagrada, de geração em geração, para todo sempre e sempre, diz o Senhor. Oliver Granger era um homem muito comum, quase cego, tendo perdido sua visão pela exposição ao frio e intempéries. A primeira presidência descreveu-o como um homem de maior integridade e virtude moral. Em resumo, um homem de Deus. Quando os santos foram expulsos de Kirtland, Ohio, em uma cena que repetiria em Independence, Far West e Nauvoo, Oliver foi deixado para trás para vender suas propriedades pelo pouco que conseguisse. Não havia muita chance de ele ter sucesso. E, de fato, ele não teve. Mas o Senhor disse: portanto, que pleiteie sinceramente a redenção da primeira presidência da minha igreja, diz o Senhor. E quando ele cair, tornará a erguer-se, pois seu sacrifício semear sagrado que seu crescimento, diz o Senhor. O que Oliver Granger fez para que seu nome se tornasse uma lembrança sagrada? Não muito, na verdade. Não foi tanto pelo que ele fez, mas pelo que ele era. Ao honrarmos Oliver, talvez grande parte, ou maior parte, da honra deve ser prestada a Lydia Granger, sua esposa. Oliver e Lydia finalmente partiram de Kirtland para reunir-se com os santos em Far West, Missouri. Tinham se afastado apenas algumas milhas de Kirtland quando foram obrigados a retornar. Somente mais tarde eles puderam reunir-se com os santos em Nauvoo. Oliver morreu com 47 anos de idade, deixando Lydia sozinha para cuidar dos filhos. O Senhor não esperava que Oliver fosse perfeito, talvez nem que ele tivesse sucesso. Quando ele cair, tornar-se a erguer-se, pois seu sacrifício semear mais sagrado que o seu crescimento, diz o Senhor. Não podemos esperar sempre ter sucesso, mas podemos sempre fazer o melhor possível. Pois eu, o Senhor, julgarei todos os homens, segundo suas obras, segundo o desejo de seu coração. O Senhor disse à igreja: quando dou um mandamento a qualquer um dos filhos dos homens de fazer um trabalho em meu nome, e esses filhos dos homens usam toda a sua força e tudo o que têm para realizar esse trabalho, e não deixam de ser diligentes, e são atacados por seus inimigos e impedidos de realizar esse trabalho, eis que me convém que já não requerer das mãos desses filhos dos homens o trabalho, mas aceitar as suas ofertas. E isso dou-vos como exemplo, para a vossa consolação, com respeito a todos os que foram mandados fazer um trabalho e foram impedidos pelas mãos de inimigos por opressão, diz o Senhor vosso Deus. Os poucos de Kirtland hoje são milhões de santos dos últimos dias espalhados por todo o mundo. Eles falam uma porção de idiomas, mas estão unidos na fé, na compreensão da língua do Espírito. Esses membros fiéis fazem e cumprem seus convênios,
e se esforçam para serem dignos de entrar no templo. Eles acreditam nas profecias e apoiam os líderes da ala e ramo. Tal como Oliver, eles apoiam a primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos e aceitam o que o Senhor disse. E se meu povo der ouvidos à minha voz e à voz de meus servos que designei para guiar meu povo, eis que em verdade vos digo que não serão removidos de seu lugar. Na revelação dada como prefácio de Doutrina e Convênios, o Senhor explicou que faria sua obra. Ouça com atenção. Enquanto leio essa revelação, pensem na confiança que o Senhor tem em cada um de nós. Portanto, eu, o Senhor, conhecendo as calamidades que adviriam aos habitantes da terra, chamei o meu servo José Smith Jr. e falei-lhe do céu e dei-lhe mandamentos. E também a outros dei mandamentos de proclamar essas coisas ao mundo. E tudo isso para que se cumprisse o que foi escrito pelos profetas. As coisas fracas do mundo virão e abaterão as poderosas e fortes, para que o homem não se aconselhe, nem confie no braço da carne. O versículo seguinte refere-se ao sacerdócio conferido a homens e rapazes dignos, comuns. Que todo homem, porém, fale em nome de Deus, o Senhor, sim, o Salvador do mundo. Para que a plenitude do meu evangelho seja proclamada pelos fracos e pelos simples, ao confim da terra e perante reis e governantes. Eis que eu sou Deus e disse-o. Esses mandamentos são os meus e foram dados aos meus servos, em sua fraqueza, conforme a maneira de falar, para que alcançassem entendimento. E se errassem, isso foi revelado, e se buscassem sabedoria, fossem instruídos. E se pecassem, fossem arrependidos, para que se arrependessem. E se fossem humildes, fossem fortalecidos e abençoados do alto e recebessem conhecimento de tempos em tempos. Atualmente, uma outra geração está surgindo. Vemos neles uma força maior do que vimos no passado. As bebidas, as drogas e os problemas morais não fazem parte da vida deles. Eles se reúnem para estudar o Evangelho, participar de atividades sociais e de serviço. Eles não são perfeitos, não ainda. Estão fazendo o melhor que podem e são mais fortes do que as gerações anteriores. Tal como o Senhor disse a Oliver Granger, quando eles caírem, tornarão a erguer-se, pois seu sacrifício ser-me-á mais sagrado que seu crescimento, diz o Senhor. Alguns se preocupam com a missão que não serviram, ou o casamento que não aconteceu, ou os bebês que não nasceram, ou os filhos que aparentemente se perderam, ou com sonhos que não são realizados, ou porque a idade limita o que eles podem fazer. Não creio que o Senhor fique satisfeito quando nos preocupamos por acharmos que nunca faremos o suficiente, ou que tudo o que fizermos nunca será bom o suficiente. Alguns carregam desnecessariamente o peso fardo da culpa que pode ser removido pela confissão e pelo arrependimento. O Senhor não disse a Oliver se ele cair, mas sim quando ele cair, tornará-se a erguer-se. Alguns anos, nas Filipinas, chegamos cedo para uma conferência. Sentados na calçada estava um pai, uma mãe e 4 pequenos filhos, vestidos com a roupa de domingo. Eles tinham viajado por muitas horas de ônibus e estavam fazendo sua primeira refeição do dia. Cada um deles estava comendo uma espiga fria de milho cozido. Provavelmente tinham usado o dinheiro da comida para pagar sua passagem de ônibus até Manila. Ao observar aquela família, meu coração se encheu de emoção. Ali estava a igreja. Ali estava o poder. Ali estava o futuro. Tal como as famílias de muitos lugares, eles pagam seu dízimo, apoiam seus líderes e fazem o melhor que podem para servir.
Por mais de 40 anos, minha esposa e eu viajamos ao redor do mundo. Conhecemos membros da igreja em quase uma centena de países. Sentimos o poder que existe em sua fé simples. Eles tiveram grande influência em minha vida. Eu não gosto de receber honras. Os cumprimentos sempre me incomodam, porque o grande trabalho de levar o Evangelho adiante dependeu no passado, depende hoje e dependerá no futuro dos membros comuns. Minha esposa e eu não esperamos recompensa maior para nós mesmos do que os nossos próprios filhos ou pais receberam. Não forçamos, nem queremos que nossos filhos tenham na igreja, ou mesmo no mundo, o objetivo de serem famosos ou conhecidos. Isso tem bem pouco a ver com o valor da alma. Eles realizarão nossos sonhos se viverem o Evangelho e criarem seus filhos na fé. Tal como João, não temos maior gozo do que este, o de ouvir nossos filhos andarem na verdade. Alguns anos atrás, quando eu era presidente da Missão Nova Inglaterra, saí de Fredericton, Nova Brunswick. Estava fazendo 40 graus abaixo de zero. Quando o avião manobrava para sair daquele pequeno terminal, vi dois jovens elders de pé lá fora, acenando em despedidas. Pensei, que rapazes tolos, por que não entram para um lugar mais quente? De repente ouvi um vigoroso sussurro, uma revelação. Ali, naqueles dois missionários comuns, estava o sacerdócio de Deus Todo-Poderoso. Recostei-me na poltrona, confiante em deixar o trabalho missionário de toda aquela província do Canadá nas mãos deles. Foi uma lição que eu nunca esqueci. Há 8 semanas atrás, o elder William Walker, de 70, e eu realizamos uma conferência de zona em Naha para 44 missionários da ilha de Okinawa. O presidente Mills, da Missão Japão Fukuoka, não pôde comparecer devido à aproximação de um violento tufão. Os jovens líderes de zona dirigiram aquela reunião com tanta inspiração e dignidade quando teria feito o presidente de missão. Partimos na manhã seguinte sobre um vendaval devastador, satisfeitos por deixar os missionários ao cuidado deles. Recentemente, em Osaka, Japão, o elder Russell Ballard e o elder Herring dos 12 e eu, juntamente com o presidente David Sorens e outros 70, reunimos com 21 presidentes de missões e 70 autoridades de área. Entre os 70 autoridades de área estava o elder Sudabrio, de Jakarta, Indonésia, elder Chu Chanchang, de Beijing, China, elder Rufus Vilardi, das Filipinas, elder Von Yong-kong, da Coreia, e 22 outros. Só 2 eram americanos. Foi uma união de países, línguas e povos. Nenhum deles recebia remuneração. Todos serviam gratuitamente, com gratidão por terem sido chamados para o trabalho. E organizamos as estacas de Okazaki, Sapporo e Osaka. Todos os 3 novos presidentes da estaca e um número incrível de líderes tinham se filiado à igreja quando adolescentes. A maioria deles tinha perdido o pai na guerra. Elder Yokihiro Kukuchi, de 70, é desta geração. As calamidades que o Senhor previu estão agora acontecendo em um mundo que se recusa a arrepender-se. De uma vez, erguem-se gerações e gerações de jovens. Eles se casam, cumprem os convênios feitos na casa do Senhor. Eles têm filhos e não deixam que a sociedade estabeleça limites para sua vida em família. Estamos cumprindo hoje a profecia de que o nome de Oliver Granger será conservado em lembrança sagrada de geração em geração para todo sempre. Ele não foi grande pelos padrões do mundo. Não obstante, o Senhor disse, portanto, que nenhum homem despreze o meu servo, Oliver Granger, mas que as bênçãos estejam com ele para todo sempre. Que ninguém despreze a fé dos santos dos últimos dias comuns.
Lembrem-se o que o Senhor disse. Em verdade vos digo que quando o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ele prometeu que o Espírito Santo será seu companheiro constante, seu cetro, um cetro imutável de retidão e verdade. E seu domínio será um domínio eterno. E será, sem ser compelido, fluirá para eles eternamente. Nada, nenhum poder será capaz de interromper o progresso da obra do Senhor. Até quando podem águas correntes permanecer impuras? Que poder deterá os céus? Seria tão inútil que o homem estender seu braço débil para deter o rio Missouri em um curso acima da correnteza, como seria impedir Todo-Poderoso que derramasse conhecimento dos céus sobre a cabeça dos santos dos últimos dias. E isso eu quero prestar meu testemunho apostólico em nome de Jesus Cristo. Amém.